Aqui é o Marcos Eduardo e por esses dias eu havia ouvido a partir do Pablo Marçal que o ouro ele não poderia mais ser extraído, teríamos apenas uma espécie de registro do ouro e isso teria uma conexão direta com essa nova ordem que está por vir, que visa trazer aí um imenso socialismo, um imenso comunismo ao mundo. Para que, em tese, todos sejam iguais, né, com exceção daqueles que são mais iguais do que os outros, como diria o livro A Revolução dos Bichos. Bom, então vamos comentar a respeito desse assunto, porque justamente eu me deparei com uma matéria que estava mostrando o que eu acabei vendo aí na live dele outro dia. Bom, então se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, deixa um like no vídeo também, isso ajuda bastante. E o primeiro link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, caso você queira conhecê-lo, acesse aí, tá? Então vamos nessa. Olha só, começaram a vigorar na última segunda os efeitos da Instrução Normativa 2138, editada em março pela Receita Federal, e a norma instrui a nota fiscal eletrônica do ouro ativo financeiro, documento obrigatório que é voltado ao registro de operações com minério ou instrumento cambial. Tá? Então agora vai precisar desse documento. E a NFE afeta a atuação das distribuidoras de títulos de valores mobiliários, empresas que compram ouro para revenda no mercado financeiro. Segundo a Receita Federal, então, o objetivo da adoção do documento digital é aumentar o controle sobre as operações com o minério, aumentar a transparência e o combate ao comércio ilegal. A Receita Federal também decidiu revogar a IN que se encontrava vigente, relacionada à obrigatoriedade de documentos fiscais impressos, isso porque a autoridade fiscal alegou que o uso do papel dificulta a fiscalização e o cruzamento de informações de vendedores e compradores. Tá? Então, a grande verdade que eu venho dizendo para vocês desde 2017, 2018, é que o mundo todo ele vai passar por uma grande transformação. Provavelmente, a partir de 2030, nós já tenhamos aí um sistema muito parecido com um possível governo mundial. Talvez não tão declarado quanto muitos esperam que venha a aparecer, e eu digo isso no sentido de que você pega, por exemplo, a ONU, a OMS, o FMI, esses órgãos internacionais, eles basicamente são compostos por várias pessoas de vários países e no fim das contas eles não têm autoridade para dar uma multa. Esse país aqui, essa nação desobedeceu uma ordem, mas um país que desobedece, ele pode sim ter problemas financeiros, isso porque ele pode perder certos acordos. Então, para fazer um determinado acordo comercial, negociação e tudo mais, certos países só podem negociar com quem aceita certos termos oriundos de alguns desses órgãos internacionais. Existem também várias listas de classificação voltadas ao risco de um determinado país. Então, quando você vai investir em uma empresa que é de um determinado país e esse país ele não seguiu determinado parâmetro colocado aí pelo FMI, por qualquer órgão, né? Existe uma possibilidade desses investidores também não colocarem dinheiro. Então, embora não haja uma multa direta, é uma multa indireta que existe quando o país, ele, entre aspas, desobedece a determinação desses órgãos internacionais. Então, está para surgir um novo sistema estruturado por camadas, que nós teremos aí um controle populacional, nós teremos aí um controle cada vez mais ferrenho diante da humanidade, porém isso vai ser feito de forma gradual, tá? Então, do mesmo jeito que a gente viu aí em relação ao Covid, né? Eu lembro que eu falei assim, não, é um absurdo eles obrigarem as pessoas a ficarem 15 dias em casa, isso não faz sentido, isso vai ferrar com a economia. E, assim, eu vou dizer, eu fiquei triste na época porque pessoas próximas a mim falaram, é só 15 dias, você quer morrer. Eu falei, mas tá óbvio que esse negócio tá estranho. Eu não tô falando que pessoas não perderam vidas, eu não tô falando que o negócio não existiu, só que eu não consigo confiar plenamente na grande mídia, nas empresas de televisão, principalmente as empresas que trazem notícias, né? Até porque hoje... até por isso eu não sou. Eu não me considero como um propagador de notícias, tá? Eu tô aqui só dando minha opinião. Eu normalmente trago uma notícia e dou minha opinião sobre essa notícia, sobre como eu vejo o mundo e como as coisas podem realmente ser diante de determinados aspectos que eu estudei. Então,
Hoje a gente tem muita opinião disfarçada de notícia, então é uma autoridade opinativa e não uma autoridade em transmissão de informações claras, objetivas, transparentes e imparciais. E, para ser bem sincero, eu não me importo quando algum órgão ele se determina, alguma empresa se determina, ó, somos de direita, somos de esquerda. Para mim não tem o menor problema. O que, do meu ponto de vista, é um problema, uma crise de identidade, é quando uma empresa, ela simplesmente fala que ela é imparcial, mas toda hora que é pra bater em alguém, ela bate na direita, ou toda hora que ela é pra bater em alguém, ela bate na esquerda, né? Se bem que essa crise existencial normalmente acontece com os países voltados à chamada esquerda, ou a mídia, né, que tá mais do lado esquerdo. E a direita, né, tá sendo cada vez mais reprimida. E se você fala em contexto Brasil, desde a época do militarismo, não se tem mais direita no Brasil. Ou você é de esquerda, ou você é centro-esquerda, ou você é isento. Agora, falar que você é de direita, falar que você é a favor da família, essas coisas aí, realmente tá fora de moda, realmente você vai ser criticado, você vai ser tido como algum tipo de estúpido com um intelecto inferior à média. Essa é a lógica dessa grande elite aí que tá no poder. E a grande verdade é que essa história do controle financeiro e o verdadeiro dinheiro do mundo é o ouro, é algo que realmente tende a acontecer. Tá? Porque se você controla o dinheiro, você controla a população. Se você controla as finanças, você controla o que as pessoas podem comprar, podem vender, podem negociar. E eu acredito sim que nós estamos aí diante de um grande governo que está para surgir. Você pega, por exemplo, a União Europeia. Tá? A União Europeia é a união aí de vários países que se juntaram de uma determinada forma, mas falaram assim, mas não é um país único, é só um conjunto de países que fazem parte aí de uma espécie de clubinho. Então, mas eu penso que assim, quando vier, e aliás, esse período que já está vindo, essa nova ordem, essa nova era aí, a gente não vai ter assim, não existe mais Brasil, não existe mais Estados Unidos. Não, os nomes de espaços geográficos vão continuar existindo. Só o que vai acabar são as soberanias nacionais. Cada vez menos os países vão ter autonomia, e quando tem autonomia é uma falsa autonomia, e o poder não vai mais emanar do povo, mas da grande classe política, e o povo não só vai aceitar isso tudo, como vai clamar por esse controle. Por isso que, cara, eu vou ser bem sincero, eu não acredito em ET, não acredito em alienígena, pelo menos não da maneira com a qual eles falam aí, as naves espaciais de seres de outro mundo vêm visitar. Eu não acredito, isso já tá saindo em jornal sério. E do meu ponto de vista, isso daí é um grande engano que tá pra vir, pra fazer com que as pessoas elas abram mão da sua liberdade pra, de fato, aceitar isso tudo, aceitar um novo governo, né? Voltando lá à questão do Covidão, né? As pessoas elas abriram mão da sua liberdade em troca de uma suposta segurança que ninguém conseguiu comprovar. É uma coisa assim bom, enfim. Eu não posso entrar em certos assuntos, não posso entrar em certo mérito, mas a grande verdade é que estamos aí diante de um controle populacional e essa questão de controlar o ouro cada vez mais de perto e tokenização futura do ouro é algo que tem a ver com todo esse grande plano que provavelmente terá uma estrutura muito mais robusta a partir de 2030, tá certo? Então, muito obrigado aí por ter assistido e até mais.